ontem, Anteontem, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado faleceu aos 62 anos. Ela estava internada por causa de uma pneumonia que se agravou e evoluiu para síndrome respiratória aguda grave. Vamos conversar com a médica infectologista, a doutora Raquel Moarec, que vai nos explicar como as infecções respiratórias podem surgir, quais são as suas consequências, além de nos alertar sobre o novo surto de Covid-19. Doutora Raquel, médica infectologista, tudo bem? Como vai? Tudo Fiquei bem? tão feliz que você pôde vir aqui. Vem no meio da... Poxa, no meio do negócio. salseiro, né? No meio do salseiro, Doutora mas eu venho. Raquel, muito obrigada sempre. Tá voltando? Está voltando. Era esperado. Nós temos menos de 60% da população vacinada com o segundo reforço. Com o segundo? O segundo reforço, que são 4 doses. Eu tomei as né? 4. Então, normalmente se fala segundo reforço. Esse segundo reforço, nem 60% foi feito. Então, quando você não tem a proteção, o vírus vai se modificando. E essa mutação que aconteceu, está acontecendo no Brasil, já estava na Europa, nos Estados Unidos, em todo o Oriente Médio também. E ela fez o quê? Ela burlou a defesa independente da vacina e retornou os quadros. Tem sido assim, né? Desde que a Covid apareceu, começa no Oriente, vem para cá. Sim. Tem sido essa... Já estava se falando, já sabia que isso poderia acontecer. Tá. Nós estávamos num momento de calmaria, porque as pessoas tiveram o surto em janeiro, tiveram a sua defesa relacionada ao Ômicron, aí foi vacinada no meio de abril, maio, né? E agora nós não temos o grau de defesa, porque a vacina, como a defesa espontânea, ela tem um prazo de validade, vamos dizer assim. Como as vacinas funcionam. A maioria. E ela diminui a resposta, ela não tem a resposta sustentada como deveria. E a vacina a gente também precisa ter a liberação, a Anvisa está analisando aí desde setembro, a liberação da vacina de segunda geração, que é a vacina que tem a Ômicron e tem a cepa de Wuhan, que é as vacinas que a gente está tomando até agora. Isso. Então, o ideal é que essa vacina, ela tenha, já nos trabalhos, uma resposta maior sustentada de defesa. Então, ela vem com aquela que a gente fala, aquela vacina que seria uma vez por ano, quando a gente tem a resposta. Essa vacina já está sendo ministrada em algum lugar do mundo? Já está, já é feita nos Estados Unidos e alguns países da Europa já está tomando. Ela é da Pfizer e ela está sendo analisada para entrada no nosso país. E nesses países, como é que está sendo a resposta? Ela tem uma resposta. Ela é uma vacina que tem a mutação Ômicron, então ela já responde. Previne esse... Isso, ajuda mais. Aí você fala, mas por que eu tenho que tomar se não é a que tem? Né? Todo mundo me pergunta isso. Eu falo, a vacina vai para diminuir ainda gravidade. Só para isso agora. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Então, assim, está voltando, sim, mas a tendência é que para as pessoas vacinadas seja menos grave. O baque é menor e não causa morte. Para as pessoas, sim, o baque seria mortalidade e gravidade com internação e UTI, ela ainda ajuda. Para os vacinados? Para os vacinados. Para os não vacinados, continua? Ela é grave da mesma forma. Com maior gravidade, às vezes com inflamação maior, podendo levar a mais em UTIs. E possibilidade de óbito? A gente não tem um trabalho definidor se sim, se não, mas sim, a mortalidade é muito maior em paciente não vacinado. Eu perdi um pouco a noção do tempo. No texto que eu estava lendo no TP, disse que a Isabel do vôlei morreu ontem, mas eu falei anteontem. Ela morreu ontem ou anteontem? Eu já estou fazendo... acho que é há 2 dias, né? Há 2 dias, né? Então foi anteontem mesmo. Ah, tá, porque eu perdi a noção do tempo. O que aconteceu com ela? Ela teve uma bactéria no pulmão? Até onde a doutora sabe? Isso, é uma síndrome inflamatória. O pulmão, ele responde com uma inflamação, que seria encher de líquido dentro desses alvéolos e diminui a oxigenação. Nós temos a SARA, como foi falado... Que é o que a Isabel teve. Isso, que é uma resposta do pulmão frente a algo, né? Ou é gripe, ou ao Covid, ou uma bactéria, ou algo, uma coisa tóxica, ou um trauma, ou uma cirurgia, algo que inflamou. Então, a SARA, ela vem
é uma inflamação aguda desse pulmão. Antigamente falava do adulto, mas pode ter em criança, então a gente não fala que é do adulto. Ela é grave, porque você tem que classificar entre grave, moderada e leve, de acordo com a oxigenação. Tá. Então, até com o oxímetro, a gente analisa se ela está com franca resposta de cianose, que é aquela palidez, aquela cor azulada da pele, e a não conseguir respirar. Então, é uma síndrome grave, com alta mortalidade, se você não tratar a causa-fonte, a causa inicial. Não tem nada a ver com a Covid, é uma outra história. Covid pode levar a SARA? Sim. Covid também pode levar a SARA. Doutora Sim, Morrec. porque é um vírus que pode inflamar gravemente o pulmão de alguém já pode ser portador de alguma coisa ou que já teve vários Covids e com várias respostas pulmonares e você pode evoluir com SARA também num Covid. Tá. Vamos aos mitos e verdades? Vambora. Doutora Raquel Morrec, é mito ou verdade que diversos vírus e bactérias podem causar a síndrome aguda respiratória grave? Sim, verdade. O que mostra isso? Se você entra em contato, ou se ela estava com uma infecção pulmonar bacteriana ou infecção generalizada, que é uma sepse, até de foco urinário, foco intestinal, ele pode passar pelo pulmão, esse pulmão se acha inflamado ou alterado, ele enche de líquido e ele faz uma hipoxemia grave. Você tem que atuar nesses casos de 24, 48 horas o mais rápido possível para tirar ela do quadro dessa quantidade. Ele fica pesado e ele não ventila. E se você não ventilando, é ventilação invasiva com gravidade. Sim. É mito ou verdade que tanto a gripe quanto a Covid-19 podem evoluir para infecções pulmonares graves? Sim, podem. Acabamos de falar agora. Sim, tanto que no início... Até a gripe. Isso, gripe, que a gente acha que não pode levar. Então, o que a gente precisa entender sobre infecções virais, que a gente não dá muita bola? Ela diminui a sua imunidade e você responde, às vezes, com uma infecção bacteriana em cima. Você fala, eu estava com Covid, mas eu tive uma sinusite. Eu estava com uma Covid, eu tive uma amidalite. Eu estava com uma gripe e aí depois abriu uma pneumonia. Então, isso é muito comum. Então, a queda imunológica, é como você responde a esse vírus, é que você abre a porta para ter um quadro grave pulmonar que nem ela teve. É mito ou verdade que em todos os casos de infecção respiratória é necessária intubação? Graças a Deus, não. Amém. Então, nem toda SARA precisa ser intubada. Nem todo COVID ou gripe precisa ser intubado. Então, nem todo foco pulmonar leva a isso, porque nós temos uma capacidade pulmonar grande. Nós temos 5 partes de pulmão. É claro que SARA, ela é definida com mais de 3 partes acometidas, tá? Dos 5. Tá. Então, ela já cometeu muita parte pulmonar para que ela aguente o quadro infeccioso. Tá. Então, ela é mais grave, sim. Então, quando entuba, é porque está grave. É porque ele não conseguiu ventilar espontaneamente e a troca de oxigênio para os órgãos está baixa. Ô, doutora, e por que às vezes, eu perdi um amigo recentemente, não aguentou a intubação? Então, porque quando você intuba, gera um quadro sistêmico muito grande. Precisa trabalhar muito o coração, precisa trabalhar todo o organismo, além da volemia do corpo. Se ele está com um quadro séptico grave, ele vasodilata. E o sangue, às vezes, não está tão cheio, vamos dizer, que possa manter a pressão. Então, vai droga para manter pressão, às vezes vai ter droga para você urinar, às vezes você tem que fazer a ventilação. E se o organismo está debilitado, não dá conta? Ele não aguenta e ele pode, às vezes, infartar, ele pode ter um quadro de um AVC, ele pode fazer ação trombótica com trombos em todo quanto é o organismo, pela inflamação. Há 15 dias teve problema no coração, provavelmente infartou, então foi isso. Não dá conta de digerir, processar essa droga trabalho que tem que ser cardíaco para ventilar e para ventilar o pulmão, né? Porque ele faz sangue para o pulmão e também para o organismo. Então o coração tem que aguentar o baque. Intubação não é tão simples. Intuba, deixa... Não é tão simples. A gente tem que tentar não intubar.
Mas se precisou de ventilação, nós temos que preparar esse organismo. É como se ele andasse num avião, vamos dizer. Você tem que andar com todo o capricho. Controlar a diurese, controlar o que ingere, controlar o que entra de sangue, de soro e de medicação e o que sai. Senão, ele não aguenta ventilar e bater esse sangue todo. Então, para a equipe, entubar um paciente é extremamente estressante? É porque você tem que pensar gradativamente qual é o motivo. Primeiro, precisa ser entubado, é necessário mesmo, precisa ser avaliado por uma equipe, não uma pessoa só, uma equipe médica que acompanha o paciente, e tentar trabalhar muito rápido a ventilação. Porque se você entra numa ventilação, mas sai rápido, você não tem uma repercussão de efeitos colaterais dessa ventilação depois. Por quê? Eu tenho um paciente que foi entubado um mês, ele está tratando até hoje com a dificuldade de andar, dificuldade de comer, dificuldade de lembrar. As consequências da intubação. Associadas a uma intubação feita há quase um ano atrás. E quando intuba, fica quanto tempo entubado? Depende da resposta dele. É isso. Quanto mais rápido ele sair, menos efeito colateral. Mais rápido é o quê? Uma hora? Um dia? Como é que é? Normalmente é 24, 48 horas é o tempo que a gente tem para definir a queda já do oxigênio que se oferta e o quanto ele já troca sozinho. Se ele trocar melhor, a gente pode já começar a desmamar a sedação, todas as drogas, porque a sedação também causa pressão baixa. Claro. Então, você tem uma queda de pressão só pela sedação. Então, o organismo, o coração tem que bater para isso também. Então, assim, você tem que preparar esse paciente. Se ele perder o time de ter esse pulmão, não só 3, o teu 5 partes do pulmão acometida, ele é mais grave de você ventilar. Quando você põe uma ventilação maior, é muito mais grave para tirar. Tem que preparar o paciente e a família, né, doutora? Sim. É mito ou verdade que a vacinação é a principal forma de prevenção contra a Covid e a gripe? A vacinação, ela é indicada para toda. Gripe, vamos lembrar. Temos. Vacinação é tudo que temos, né, doutora? É a vacinação que a gente consegue melhorar. É claro que tem tratamentos, quando é feito de forma correta e no tempo e para os pacientes que são indicados tratar. Mas tem tratamento e tem a prevenção. Gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, só resolveu com a vacinação. Então, nós tivemos sarampo, que matou um monte de pessoas suscetíveis. Então, é uma doença debilitante, até neurologicamente, perda auditiva, déficit mental, e só a vacina que protege isso. Então, é o que resolve. Como é que está a situação nos hospitais? Nós voltamos a ter muita internação. Tá vindo pessoas que já tiveram 1, 2, 3, várias vezes o Covid. Então, ela é mais grave de quem já teve. Então, se alguém me perguntar, eu sou vacinado, mas eu já tive várias vezes Covid, eu tenho áreas do meu organismo que é inflamada, se cuida, usa máscara em ambiente coletivo, vai no transporte público, utilize, fique longe de alguém que esteja gripado. E a pessoa gripada também se proteja. Mas é uma gripezinha. Não transmita para outra pessoa. Outro, né? Só para ajudar o próximo. Tá. Mas óbitos ainda não aumentaram, não, né? Tem bastante caso ainda sendo avaliado, mas sim, vai aumentar um pouco mais. E a perspectiva é o quê? Que a gente tem um final de ano tranquilo ou tumultuado? Tem Copa? Se as pessoas vacinarem e ter a ciência do uso adequado da máscara, etiqueta realmente social, a gente consegue segurar e ter um final do ano ainda tranquilo. Mas se continuar aglomerando e sem vacinação e fazendo dessa forma, vai aumentar. Vamos para as perguntas direto? Vamos embora. Primeira pergunta é da Lilian. Eu tenho visto na internet notícias de jovens fumando... eu vi isso e não entendi nada. Fumando cotonete. Existem riscos de comprometimento pulmonar? O que é fumar cotonete, que eu não estou entendendo nada? Ele causa uma aerolização local. Mas peraí, fuma mesmo? Fuma. Mas pega o cotonete e põe no cigarro? Tem, que faz uma aspersão maior. Lilian, sim, é grave. Todo tipo que você coloca de lesões tóxicas ou qualquer coisa tóxica que entre via pulmonar causa uma inflamação não só do interstício, mas como alvéolo. Aquela pessoa passa a ter aqueles quadros como se fosse asmático, aquela bronquite, aquela miadinho de gato. Sim, é grave isso. É pior que fumar cigarro?
não dá para saber se é pior. O que é pior? O pior é a quantidade de nicotina. Então, a gente sabe que quanto maior o nível de nicotina que o seu organismo entra mais rápido, pior é. Então, depende da frequência, quantidade e o tempo. Mas cada ideia, né? Cada ideia. Próxima pergunta da Larissa. Tem como diferenciar a gripe da Covid ou os sintomas são parecidos? Olha, elas são muito iguais no início, mas elas passam a ser diferentes depois, porque o Covid dá prostração, dá uma dor de cabeça, dá um cansaço, você não consegue fazer os seus exercícios, dá às vezes perda de memória, então ela tem efeitos mais prolongados do que uma gripe. A gripe, ela dá o quadro de congestão igual, dá uma febre alta, Covid é febre baixa. Então, as pessoas precisam aferir o temperatura. Eu não estou muito bem, estou um pouco mais quentinha, médio. Se der 37, é mais para o Covid. A gripe chega a 39. Tá. Ela põe uma febrona, uma prostração, mas ela dura de 3 a 4 dias. Se cuidar direito, hidratar, analgésicos e controlar, passa bem até o 5º dia. Senão pode vir um quadro bacteriano, que é aquilo que eu expliquei. Queda imunológica, pode vir uma pneumonia pós-gripe. Tá. Pode vir uma sinusite pós a gripe. O Covid não, ele dá esse efeito prolongado, que é o Covid longo. Hoje o Covid longo é para todo mundo que teve leve, moderado ou grave, independente ou não. O que é Covid longo? Dor de cabeça, prostração, cansaço, perda de memória, irritação. Variado. De mês a meses chegando até anos. Eu tenho paciente que tem efeito, que é o Covid longo, há mais de um ano. Fiz o teste, estou com Covid. Fico em casa quantos dias? Então, hoje a definição de Covid, como a gente não sabe a quantidade de vírus de cada um, você faz o teste no 5º dia. Se positivo, você repete no 7º. Se positivo, 9º ou 10º. E assim vai, até sair. Até dar negativo? Se você me perguntar, eu atendi em uma semana, assim, uns 2, 3 dias, mais de 30 pacientes. Meu Deus! Esses 30 pacientes, nenhum saiu com o 5º dia hoje. Se você me perguntar hoje... Saiu negativo? Saiu negativo no 5º dia. A maioria, 80% desses 30 meus, desses dias agora, saiu no 10º dia. Então, não é tão simples como a gente esperava naquela saída de 5 dias alta. Pelo menos eu sou uma pessoa que eu oriento o meu paciente a ele não sair sem ter a confirmação do negativo. Enquanto testa positivo, pode transmitir? Pode. Só para de transmitir quando dá negativo? Negativo. Tá. Continuando. Luciana, a vacina da gripe que tomamos esse ano protege dessa nova variante? Luciana, você tomou no início do ano, que era a vacina do ano passado, ou você tomou com a nova cepa do H3N2? Então, se você tomou a antiga em janeiro, que ainda foi dada, você não está protegida para a gripe deste ano. A vacina nova, ela começou depois de abril para maio, a vacina que tem o H3N2. Então, você depende de quando você tomou. Tá. Aí você me perguntar, toma as duas? Eu tomei as duas. A primeira, que dava uma proteção inicial, e a oficial. Saiu a nova, toma outra nova. Toma a nova. Mais uma. Marília, tive uma gripe muito forte e agora estou com infecção no ouvido. Aquilo que eu te falei. A gripe pode desencadear ou piorar esses sintomas? Maravilha pergunta, Marília. É exatamente isso. Há uma queda da sua imunidade, tentando só resolver o vírus e prolifera alguma coisa que possa ter inflamação ou alteração. Aí vem ou ouvido, ou sinusite, ou traqueite. Muitas pessoas saem com traqueite. A tosse que não para, ela fica irritada depois da amidalite. Mesmo dando tudo negativo. Mesmo dando tudo negativo. É a irritação que fica em orofaringe. Então, sim, você tem o quadro e é desencadeado por um quadro de infecção viral primária. É sempre assim. Tá. Mais uma. Cristiane, crianças podem ter Covid mais longa do que os adultos? O meu filho já está melhor. Mas com uma tosse que não passa por nada há 15 dias. O que fazer? É isso mesmo, Cristiane, é comum. Por quê? Ele deve ter tido na Covid a amidalite. Aí ele irrita a garganta, então ele evolui com uma traqueite. E criança, não adianta você falar que é para dormir com 2, 3 travesseiros, não tomar água na hora que deita, que essas coisas... Não ligar o ar. É muito difícil. Então, ele evolui com essa traqueite, essa irritação. O que precisa saber, sempre importante tem infecção secundária, como as pneumonites atípicas ou traqueite,
com bactéria atípica, se precisar, tem que tomar antibiótico. Se não, às vezes, só com um xaropinho local, hidratando isso de uma forma ideal, já resolveria. Mas precisa ser avaliado se não é uma traqueite com bactérias atípicas. Mais uma. Marília, tive uma gripe muito forte. Ah, já foi essa. Ah lá. Luciana, só esse ano peguei Covid 4 vezes. Há algum risco para a saúde? Luciana, sim, porque N trabalhos saíram agora mostrando a gravidade se você entrar em contato novamente. Por quê? A cada Covid, você inflama alguma coisa. Ou a parte inflamatória fica com a perna mais pesada, ou dá aquela dor de cabeça, ou você tem a perda de olfato sem saber, ou mudança do olfato sem perceber e fica isso por tempo prolongado, ou a papila degustativa fica alterada, você sente um gosto diferente dos alimentos, irritação. Então, a cada episódio... Você pode somar efeitos de Covid longo mais intensos. Tá. É isso. Esses testes que a gente compra, autoteste e tal, são confiáveis? São, desde que faça direito. Se você não fizer errado... Mas tem como fazer errado? Tá tão explicadinho. Aqui, põe no negócio. Mas tem. Então tem que ler e fazer direitinho. Se deu negativo, posso... Mas as pessoas não esquecem de fazer, que tem que esperar os 15 minutos, os 15 minutinhos. São 15 minutos. Isso. Mas eu já vi... O que você me pergunta, o que é triste? Tem muitas pessoas que compram teste. Essas pessoas positivas de autotestes não são computadas no número do governo. Então, provavelmente, a gente tem mais de 10 vezes mais o número que está oficial. Porque faz em casa e ficou por isso mesmo. Isso. Mas assim, se deu negativo o autoteste, posso acreditar? Então, aí depende do quê? Então, você tem um contato positivo, seu marido é positivo, você não tem sintoma. Quando você faz o teste? 24, 48 horas deste contato. Faz o exame. Deu negativo, mas você começou a ter uma dor de garganta, você tem que repetir o teste. No 5º dia? Não, 24 horas depois disso. Ah, tá. Até 3 dias você tem como descartar este contato, se você não tiver sintoma nenhum. Isso. Por exemplo, eu tive contato positivo no fim de semana. O que eu fiz? Contato positivo, esteve com alguém que estava com confirmou COVID. Positivo. Isso. Aí eu fiz o exame. Deu 3 dias, quarta-feira, eu fiz o exame. Porque eu tenho contato toda hora de positivo. Fiz o exame negativo, falei, eu sou mais neurótico, fiz de novo, 2 vezes no dia. Faço de manhã e final da tarde, porque eu não quero passar para nenhum paciente meu. E nem para meus filhos. Então eu fiz 2 vezes negativo. Hoje já fiz o exame. Negativo. É que eu não tinha sintoma mesmo, mas se eu tivesse sintoma eu teria que repetir hoje para ver se era positivo. Tá, então se der negativo eu posso acreditar, porque no começo tinha essa história, tem o falso negativo, falso positivo. Não, se é negativo, feito negativo. 48 a 72 horas desse contato, sem sintoma nenhum, pode sair do isolamento. Tá, e se der positivo também pode acreditar? Pode acreditar. E vamos ver no que vai dar, né, doutora? Eu acho que todo mundo tem que fazer os seus autotestes e ter o quanto teste possível em casa, porque só você se testando e se isolando é que vai funcionar a não transmissão. Boa, eu fiz o teste e deu positivo, mas eu quero que esse número entre para as estatísticas. Você tem como informar. Tem como informar? Tem. Ou a própria farmácia, quando ela faz o teste, ela também tem como notificar. Tá. Eu ia fazer mais uma pergunta que agora me ocorreu, era notificar. Enfim, são tantos os assuntos, né? Tantos os temas. Eu conversei com a doutora Raquel Muarrec, que é médica e infectologista do Hospital São Luís. E está no Instagram como @Raquel Muarrec, do jeito que fala, com K no final. Raquel Muarrec. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Venho sempre aqui, adoro. Venha, muito. Lembrei o que eu ia falar. Para quem tem eu tô com 54 anos, tomei a 4ª dose em junho. Previsto a 5ª dose 10 meses depois, abril. Vai abrir, Então, você pode protocolo, tomar. por enquanto, 10 meses depois da 4ª dose. Da 4ª dose? Era isso que eu ia perguntar. Você pode fazer antes se você tiver algum imunossupressão. Se tiver algum quadro que justifique antecipar a sua dose. Eu tenho vários pacientes com 5ª dose já.
Porque eu tenho justificativa, paciente neoplásico, paciente transplantado, eu tenho paciente diabético grave. Então, tem pacientes que você tem a indicação de você antecipar a 5ª dose. Aí quem tem que indicar é o médico? É o médico que faz a carta notificando a necessidade. Vai no posto de saúde, sim, apresenta e toma. Então, vamos lá. Até, a gente fala que as crianças são só 3 doses, que seria um reforço só. As de bebê agora, até 2 anos e 11 meses, você toma uma dose, 30 dias depois 2 meses depois. Perfeito. Essa é a indicação. Então, todas as crianças até 17 anos e 11 meses são 3 doses, tá? Não está liberada o segundo reforço para essa faixa etária. As pessoas depois dos 18 anos está liberada a segundo reforço, a partir de 4 meses de que tomou. Tá. A 5ª é o tal dos 10 meses ou mais precoce, se tiver indicação pelo médico. E aí, então, eu tenho que procurar a minha médica, eu falo, olha, tem indicação? Sim, tá. Não, espere. Sim. E tome as medidas necessárias. Ah, doutora Raquel, parabéns, viu? Vocês não têm paz, não? Infelizmente, né? Eu estava querendo achar que eu ia conseguir passar um final de ano mais tranquilo. Eu estou rezando para que isso aconteça ainda. Amém, mas veio tumultuando a vida de vocês. É o segundo ano sem parar que eu estou trabalhando. É realmente desgastante. Hoje eu parei a agenda para estar aqui. Muito obrigada. Eu vou até às 10 da noite. E dando notícias que não são agradáveis, né? Assim, eu gostaria de dar notícias só boas. É muito chato ter que falar, vai piorar? Olha, a tendência é que eu só quero que as pessoas se cuidem. Não ache porque já pegou, não vai pegar. Não ache porque tomou a vacina, não vai pegar. Nós só vamos ter essa justificativa de tomar a vacina e não pegar quando todos forem vacinados. Ô, doutora, e verão chegando, Copa, final de ano, todo mundo cansado de muito. Cruzeiro chegando, show. Sim. Você viu que agora os cruzeiros 80%, 90% com Covid já, né? Já? Já teve fechamento de navio já completamente positivo. De novo. Né? Gostaria de não, mas sim. Tá. Muito obrigada. Obrigada. Devemos voltar aqui com os acrílicos. Me lembra que você esteve aqui com a Pâmela, fez um mapeamento, colocaram acrílico, nananana. Aí passou Covid, tiramos acrílico. O que é importante é testagem. As pessoas que são positivas ou que têm sintoma respiratório não venham trabalhar, não pode vir trabalhar, né, nesse sentido, porque senão vai passar para alguém. Mas faz o exame. Tá. A autotestagem, hoje nós temos que ter isso a rodo. Então, testar é o mais importante de todos. Eu adoro uma promoção, cheguei na promoção, o autoteste estava em promoção. Então, eu comprei 10. Isto. Porque na minha, eu peguei uma gripe tão forte. Eu compro porque eu me autotesto todos os dias. Peguei uma gripe forte, falei, ai meu Deus do céu, não, graças a Deus. Então não precisa voltar com acrílico. Ainda não. Ainda não. Álcool em gel o tempo todo. Porque isso aí é importante, não só para o Covid ou para a gripe. Eu acho que isso nós temos varíola, nós temos outras doenças que pegam. Né? Saiu do ar máscara. Eu já estou usando aqui. Então, a máscara, você está... Eu estou usando. Eu estou com a minha máscara, então... Sabe qual é a minha preocupação? Ambiente fechado, ideal é que você tenha um retorno, ou com o distanciamento que nós estamos fazendo. Então precisa. A minha preocupação é que eu encontro todo mundo sem máscara e Deus me livre e guarde achar que eu passei para alguém, sabe? Então, esse é meu maior medo. Eu tenho maior receio de passar a Covid para alguém. Todo mundo também, antigamente, quando estavam no auge, as pessoas nem chegam perto de mim, né? Não gostam de chegar perto de infectologista. Ela não. Todo mundo, ô doutora, tá tudo bem? Fica aí. Ninguém chega. Eu não tinha, você sabia que eu tinha maior... Fiquei muito chateado, muito tempo. Nem no estacionamento de hospital, eles nem queriam pegar muito meu carro. Eles nem chegavam perto do meu carro. Ai, e eu falo, pode deixar que eu estaciono, não tem problema não, fica tranquilo. Não, para você está muito puxado. E aí eu falei, agora eu entendo que realmente eu não quero, tá certo. Então eu limpo, eu passo, vivo. Tá muito puxado. Eu autotesto para não ter possibilidade. Mas eu não peguei Covid ainda. Vai entender, essa, né, dessa doença, vai entender. Uma equipe, né, que trabalha comigo, todas as minhas médicas já pegaram Covid. Aí eles falam, doutora, só falta a senhora. Eu falei, não vira pra mim, não. Vira essa boca pra lá. Por enquanto, ainda não. Mais um mistério dessa doença, né? Existe, tem pessoas que não pegam. Agora, você pergunta se eu não entro em contato, eu entro em contato todos os dias. E muita gente que pegou
também tomava os cuidados. Tomava os Por isso cuidados. que não fecha, né? Porque ela realmente tem esse burlamento do sistema de defesa imune. E ela piora ou inflama quem está inflamado. Se você me perguntar, você toma as vitaminas ou eu não tenho alteração de nenhuma colesterol, triglicerídeos, nada inflamado. Saúde em dia. Saúde 100% em dia, do ponto de vista cuidado. Não tenho nenhum déficit de vitamina, nenhum déficit de nenhuma outra clínica. Porque se eu não fizer isso, se eu não me cuidar, eu não cuido de ninguém. Exato. Então, isso é muito importante. Pela 1000ª vez, parabéns. Muito obrigada. Venha aqui sempre que quiser. Olha, o bicho tá pegando e tá, vou lá no Mulheres. Vem, a gente abre o espaço, porque assim, primeiro que é um prazer te receber, outro que é importante falar. Isso aqui eu venho porque é um ponto aberto para que todos se cuidem. Hoje, por exemplo, eu fui com os meus filhos fazer RG lá num poupatempo. Não tinha ninguém com máscara no ambiente completamente aberto e circulação de ar precária. E um monte de gestante, Deus permita. E eu na fila, eu perguntei, você tomou a vacina? Não tomou a vacina. Aí eu fiz umas 10 perguntas sobre vacinação. Como médica, não dá vontade de botar todo mundo sentado? Ninguém viu que eu era médica. Então, mas não dá vontade de botar todo mundo sentado e vacinar? E vacinar e falar, meu filho, pelo menos, no mínimo, usa máscara. Você tá... Não, eu perguntei para 3 gestantes, nenhuma vacinada. E os 10 pessoas no total, ninguém vacinado de outras faixas etárias. Mas num ambiente sem circulação nenhuma. Pelo menos a máscara aí, né? No mínimo. Bom trabalho, até breve. Saúde, doutora Moarré. Saúde, muito obrigada.